Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é terça-feira, dia 18 de março de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. O governo Lula assina projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Barroso vai julgar impedimento de Dino e Zanin em denúncia contra Jair Bolsonaro. Israel volta a atacar faixa de Gaza após trégua. Polícia Federal identifica mais 2 empresas de ônibus envolvidas com o crime. E o sorteio da Copa Libertadores da América. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O presidente Lula assinou no início da tarde de hoje o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. O texto vai passar agora pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal e, se aprovado, entra em vigor a partir do ano que vem. A cerimônia começou pouco depois do horário do almoço e contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ministros e líderes do governo. Promessa de campanha de Lula e aposta para conter a queda de popularidade do presidente, o projeto beneficia a classe média e precisa da aprovação da Câmara e do Senado. O projeto foi anunciado no fim de novembro do ano passado, junto com medidas de cortes de gastos, mas repercutiu mal no mercado financeiro, auxiliando na disparada da cotação do dólar registrada nas semanas seguintes. Para compensar a perda de arrecadação, estimada em R$26 bilhões em 2026, o governo propõe taxar quem ganha mais de R$50 mil por mês. No cálculo do imposto adicional a ser cobrado dos super ricos, soma-se toda a renda recebida no ano, incluindo salário, aluguéis, dividendos e outros rendimentos. Deste modo, não haverá um imposto específico para dividendos, mas eles serão também incluídos na tributação da renda global da pessoa física. Dados do governo federal apontam que 10 milhões de contribuintes podem deixar de pagar o imposto de renda se o projeto for aprovado e sancionado. O Supremo Tribunal Federal vai decidir nesta semana se os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino vão poder julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A Corte também vai discutir a possibilidade de levar o julgamento ao plenário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, convocou uma sessão extra do plenário virtual da Corte para discutir os pedidos das defesas de Jair Bolsonaro e Braga Neto. A defesa de Bolsonaro solicitou que o Supremo Tribunal Federal declare os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino impedidos de julgar o caso. Além disso, a defesa pediu também que a denúncia seja levada a julgamento no plenário, com a presença dos 11 ministros que compõem a Suprema Corte. A sessão extra também vai analisar um pedido da defesa de Braga Neto, que pediu que o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, seja considerado suspeito para julgar a denúncia, porque seria um dos alvos das investigações. Os 3 pedidos já haviam sido negados pelo STF, mas as defesas recorreram. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou sobre o tema e Paulo Gonet afirmou que os advogados não conseguiram apontar elementos comprometedores da imparcialidade de Dino e Zanin. O julgamento dos acusados de tentativa de golpe foi marcado para o dia 25 deste mês. Neste primeiro momento, o colegiado vai decidir se a denúncia será recebida e, em caso de positivo, os acusados se transformam em réus e passam a responder um processo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou hoje o licenciamento do mandato parlamentar para morar nos Estados Unidos. Ele afirmou que tomou a decisão para não ser perseguido. Uma das motivações pode ter sido a decisão do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que impediu o deputado a assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Em uma rede social, Eduardo Bolsonaro disse que no lugar dele será nomeado o deputado federal Zucco e que manterá a ponte com o governo americano. Eduardo também disse que a licença do mandato será temporária para focar em buscas às justas punições a Alexandre de Moraes e à Gestapo da Polícia Federal. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a abertura de um novo edital para a contratação de profissionais no programa Mais Médicos. Serão mais de 2.200 vagas para atendimento e também reposição de cargos. De acordo com o ministro da Saúde, os médicos que serão admitidos pelo novo edital vão passar por formações voltadas a ampliar os esforços do governo federal para diminuir a fila de espera de atendimento em especialidades. O governo Lula colocou como prioridade a diminuição da fila de espera na rede pública de saúde para atendimento médico de média e alta complexidade.
Padilha comentou também que a pasta comandada por ele instalou uma sala de situação para avaliar e formular novas ações para garantir mais acesso a especialidades na saúde pública. O ministro Alexandre Padilha voltou a defender, durante coletiva à imprensa, a revisão da tabela do SUS, mecanismo que define os valores pagos pelo governo a hospitais e clínicas privadas que atendem à rede pública. Ele defendeu a criação de uma tabela que poupa tempo de atendimento, repassando valores maiores a hospitais, santas casas e ambulatórios de especialidades que atendam pacientes dentro do prazo. Segundo a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a expectativa é que os profissionais assumam os postos a partir de maio. O governo Lula assinou um acordo de leniência com a empresa Qualicorp em mais de 44 milhões de reais. A Controladoria Geral da União afirmou que a empresa contribuiu com informações e provas em investigações internas. As operações Triuno e Paralelo 23, deflagradas pela Polícia Federal em 2020, investigaram pagamentos indevidos para evitar autuações fiscais e crimes eleitorais por meio de doações eleitorais não contabilizadas. De acordo com o governo federal, a negociação para o acordo de leniência teve início em 2021, quando a Qualicorp procurou a CGU e a AGU em busca de colaboração com as investigações em troca da mitigação de sanções. A CGU afirma que a empresa contribuiu fornecendo informações e provas de investigações internas, realizadas por um comitê de apuração independente, além de colaborar com depoimentos de um ex-diretor da companhia. O governo estipula um valor de 44 milhões de reais, que será integralmente destinado à União. O governo Lula pediu ao Congresso Nacional o remanejamento de 15 bilhões de reais para custear o programa Minha Casa Minha Vida. O documento foi enviado na última sexta-feira para a Comissão Mista de Orçamento com novos pedidos de remanejamentos de recurso no orçamento para acomodar os novos gastos do governo Lula. O governo do presidente Lula pediu ajustes no orçamento de 2025 para viabilizar a criação de uma nova faixa do programa Minha Casa Minha Vida, para quem recebe entre 8 e 12 mil reais. De acordo com integrantes da esplanada, o objetivo seria aliviar o uso do FGTS e destinar os recursos do Fundo de Garantia para a nova faixa. Com essa ação, Lula faz um aceno à classe média em um momento de baixa popularidade e queda na aprovação. A nova faixa do Minha Casa Minha Vida é uma cobrança de Lula desde o começo do governo, mas estava travada por conta de dificuldades orçamentárias. E o cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas pode ter chegado ao fim. Um bombardeio israelense deixou mais de 400 mortos na faixa de Gaza nesta terça-feira. O grupo terrorista confirmou a morte de um dos líderes do grupo. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza, governada pelo Hamas, anunciou nesta terça-feira que mais de 400 pessoas morreram nos ataques israelenses no território palestino. O órgão ainda afirmou que muitas vítimas seguem sob os escombros e que trabalhos de resgate estão sendo realizados. Em um comunicado de condolências, o Hamas informou que o chefe do governo do movimento islamista, Ehsan al-Dalis, está entre os mortos. Ele era membro do escritório político do Hamas e pertencia à liderança do movimento islamista na faixa de Gaza desde 2021. Outros 3 dirigentes do governo de Gaza também perderam a vida, incluindo o vice-ministro do Interior, Mahmoud Abu Watfa, e o diretor-geral dos Serviços de Segurança Interna, Barjat Abu Sultan. Israel prometeu nesta terça-feira continuar os combates em Gaza até que todos os reféns sejam libertados. A ameaça foi feita após os ataques mais intensos desde o início do cessar-fogo em janeiro. O Hamas acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de decidir retomar a guerra após um impasse nas negociações de trégua e alertou que a volta dos combates pode ser uma sentença de morte para todos os reféns que ainda estão vivos em Gaza. Netanyahu tinha alertado para consequências inimagináveis se os reféns não fossem libertados. A imprensa israelense relatou a intenção de aumentar a pressão e colocar em prática o chamado Plano Inferno. A Casa Branca informou que Israel consultou o presidente Donald Trump antes de lançar os ataques. Na Ucrânia, uma senhora se mantém em perigo para salvar cães e gatos em meio aos bombardeios da Rússia. Raíza Smakaus tem 65 anos e raramente caminha sozinha pelas ruas destruídas de Bilitsk.
Toda vez que a ucraniana sai de casa, ela logo é seguida por cães famintos. A tragédia da guerra não ceifa somente a vida humana, mas também afeta a vida de qualquer ser vivo no fronte de batalha. Sabe, eu tenho uma cadela preta aqui. Todos esses cães são diferentes de alguma forma, mas ela tem muito medo. No ano retrasado, ficou assustada quando tínhamos aviões sobrevoando. Quando começam a bombardear, ela olha direto para o céu. Ela não come nada. E se ela me segue até a cidade e algo começa em algum lugar, ela se vira e corre rapidamente para casa sozinha. Outros, de forma alguma, não reagem muito. Bilitsk fica a 15 quilômetros a norte da cidade de Pokrovsk, uma das partes mais ativas da linha de frente no leste da Ucrânia. Fugir da região para escapar dos confrontos não esteve nos planos de Raíza nesses 3 anos de invasão russa. Afinal, quem alimentaria seus amigos de 4 patas? Não posso por causa dos animais. Como eu poderia ir embora? Bem, imagine 20 cães e quase 50 gatos. Como eu vou embora? Nenhum abrigo aceitaria estes animais. Não posso levá-los também. Meu filho me ofereceu para comprar uma casa na região de Cherkasy, mas como eu os alimentaria em uma vila remota? Se eu estivesse sozinha, ou com menos 5 gatos, eu iria embora. Muitos dos animais foram trazidos do campo de batalha por soldados e deixados aos seus cuidados. Raíza gasta uma grande parte do salário alimentando os cães e gatos. A solidariedade da ucraniana não encontra alento em uma possível trégua entre Kiev e Moscou sob mediação americana. Não, eu não acredito nisso. Acho que nada de bom vai acontecer. O bombardeio é interminável. Você não dorme a noite toda e tem que ir trabalhar. É assustador o que acontece aqui. É assustador. Tudo está tão perto, talvez eles cheguem ao acordo. Não sei, não sou Vladimir Putin. Como eles vão encarar isso? Não posso dizer o que vai acontecer. Mesmo assim, acho que haverá paz algum dia, certo? Apesar dos riscos da guerra, esses animais de Bilitsk pelo menos têm uma certeza: o amor a toda prova de Raíza. Um amor que, na falta de abrigo possível, é mais do que uma possibilidade de sobrevivência. O governo britânico afirmou que mais de 30 países vão enviar tropas à Ucrânia para garantir a possível trégua na guerra com a Rússia. A Europa se prepara para um futuro cenário na Ucrânia com a possível trégua do conflito com a Rússia. O governo britânico afirmou que um número significativo de países vai proporcionar tropas dentro do território ucraniano para garantir a criação da denominada coalizão de voluntários. Londres disse que prevê a participação de mais de 30 países com capacidade de contribuição variada e diversificada. O Reino Unido e a França lideram os esforços para criar a coalizão desde que o presidente americano Donald Trump iniciou negociações diretas com a Rússia para pôr fim à guerra no mês passado. Os 2 países defendem que o grupo de voluntários é necessário, junto com o apoio dos Estados Unidos, para fornecer garantias de segurança à Ucrânia e dissuadir o presidente russo Vladimir Putin de violar qualquer cessar-fogo. Paris e Londres declaram sua disposição de mobilizar tropas britânicas e francesas sob terreno na Ucrânia, mas não está claro quantos países mais estão dispostos a fazer o mesmo. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer declarou no sábado, após uma videoconferência com 26 líderes e os chefes da União Europeia e da OTAN, que o plano passaria agora a uma fase operacional. Até agora, a Rússia se opôs à presença de tropas europeias na Ucrânia. A Casa Branca rejeitou um pedido de um deputado francês para que os norte-americanos devolvessem a Estátua da Liberdade. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que a França falaria alemão se fosse a ajuda dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Situações inusitadas e polêmicas envolvendo Donald Trump se acumulam desde que o republicano voltou a ocupar a Casa Branca em janeiro. O magnata já disse que deseja incorporar a Groenlândia, transformar o Canadá em Estado americano e até chamou o ex-premier Justin Trudeau de governador. Isso sem falar do Golfo do México, que pela cartografia do bilionário virou Golfo da América. Agora, as atenções se voltaram para um confronto com um eurodeputado francês que pediu de volta a Estátua da Liberdade. Bem a seu estilo, claro que Trump reagiu sobre a possibilidade de devolução por intermédio de sua porta-voz, Caroline Leavitt. De forma alguma, e meu conselho para aquele político francês de baixo nível seria lembrá-lo de que é somente por causa dos Estados Unidos da América que os franceses não estão falando alemão agora. Então eles deveriam ser muito gratos ao nosso grande país.
De acordo com o eurodeputado francês Raphael Glucksmann, a Estátua da Liberdade deveria ser devolvida, já que os Estados Unidos não representam mais os valores associados ao monumento. O deputado tem criticado Trump pela postura sobre a guerra na Ucrânia e pelos cortes da administração republicana às instituições de pesquisas. A Estátua da Liberdade foi inaugurada em Nova York em 28 de outubro de 1886, para o centenário da Declaração de Independência dos Estados Unidos. O monumento, projetado por Auguste Bartholdi, foi um presente do governo francês para a América. O governo norte-americano enviou para El Salvador mais de 260 imigrantes sem documento, desrespeitando uma ordem judicial que bloqueava as deportações no país. Em 1798, a Lei de Inimigos Estrangeiros foi criada para expulsar imigrantes acusados de pertencerem a gangues estrangeiras. O governo dos Estados Unidos recorreu a uma lei do século XVIII para auxiliar no combate aos migrantes e gerou uma batalha judicial. Washington invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros para enviar no último final de semana para El Salvador centenas de venezuelanos. Sem apresentar provas, Trump chamou os migrantes de monstros e afirmou serem membros da gangue venezuelana Tren de Aragua. Apesar de tentativas de barrar o uso da legislação, o governo confia na vitória nos tribunais. Não, de fato, essa administração agiu dentro dos limites da lei, novamente dentro da autoridade constitucional do presidente e sob a autoridade concedida a ele sob a lei dos inimigos estrangeiros. Temos muita confiança nisso e temos total confiança de que vamos ganhar este caso no tribunal. A lei invocada pelo governo surgiu em 1798, quando os Estados Unidos estavam à beira de uma guerra com a França. O Partido Federalista temia que os estrangeiros que viviam no país simpatizassem com os franceses. Como consequência, o Congresso aprovou uma série de leis que endureciam os requisitos para se obter a cidadania e autorizavam o presidente a deportar os estrangeiros, além de permitir a detenção e encarceramento em tempos de guerra. A legislação foi invocada 3 outras vezes, durante a Guerra de 1812, na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais. Trump afirmou que são tempos de guerra devido à permissão da entrada de milhões de pessoas durante a administração Biden, o que ele classifica como uma invasão. O lutador de MMA irlandês Conor McGregor, acusado de agressão sexual em vários países, entre eles os Estados Unidos, foi recebido na Casa Branca para criticar a imigração. Nesta segunda, os americanos comemoram o Dia de São Patrício, também muito celebrado na Irlanda. A Irlanda está à beira de potencialmente perder a própria identidade e estou aqui para levantar esta questão e ressaltar. Vocês sabem, também é dia de São Patrício, então há uma pequena celebração. Vim aprender e ouvir o presidente Trump, cuja ética de trabalho me inspira muito e aquilo que faz por mim é ressaltar a falta de trabalho da minha parte. Ainda que os tribunais aceitem o argumento da administração Trump de que o Trem de Aragua constitui uma invasão, o governo americano vai precisar convencer as cortes de que cada um dos indivíduos é membro da gangue venezuelana. Subiu para 40 o número de mortos por conta dos tornados que atingiram os Estados Unidos no último final de semana. Os tornados e as tempestades violentas que atingiram o sul e o centro dos Estados Unidos durante o fim de semana deixaram pelo menos 40 mortos e dezenas de feridos. Telhados de casas foram arrancados, árvores caíram e caminhões tombaram pelos ventos fortes. A polícia local informou que 8 pessoas morreram no estado do Kansas, em um acidente que envolveu mais de 50 veículos, provocado pela visibilidade reduzida durante uma forte tempestade de poeira. Em Oklahoma, 4 pessoas morreram nos incêndios florestais propagados pelos fortes ventos no estado. O governador do Mississippi informou na rede social X que pelo menos 6 pessoas morreram e 3 são consideradas desaparecidas no estado. A patrulha rodoviária do estado do Missouri confirmou 12 mortes vinculadas à tempestade. No Texas, as autoridades informaram que 4 pessoas morreram em acidentes de trânsito relacionados com as tempestades de poeira e os incêndios que reduziram a visibilidade nas estradas. No domingo, o presidente Donald Trump afirmou na rede social Truth Social que estava monitorando ativamente os tornados severos e as tempestades que afetaram muitos estados do sul e do meio-oeste.
Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, os Estados Unidos registraram no ano passado o segundo maior número de tornados da história, com quase 1.800, marca superada apenas por 2004. Novos casos de gripe aviária foram detectados nos Estados Unidos. A variante H7N9 é uma preocupação para especialistas por ser responsável por um contágio em humanos. A Organização Mundial da Saúde Animal anunciou que casos de gripe aviária do tipo H7N9, uma das variantes responsáveis pelos contágios humanos, foram detectados em uma criação de frangos nos Estados Unidos, que já enfrentam um surto de H5N1. Um relatório da entidade afirmou que a presença da doença foi detectada em um lote comercial de reprodutores de frangos de engorda no Mississippi. As análises foram confirmadas na semana passada. A última detecção desta cepa nos Estados Unidos remonta a agosto de 2017. Mais de 47 mil frangos foram sacrificados na granja afetada. As cepas H5N1 e H7N9, detectadas respectivamente em 1997 e 2013, são as principais responsáveis pelos casos humanos de gripe aviária. A variante H7N9 pode causar problemas respiratórios graves e infectou mais de 1.600 pessoas entre 2013 e 2021. Os Estados Unidos enfrentam uma forte presença da cepa H5N1 nos animais, com algumas dezenas de casos de transmissão para humanos, o que aumenta os temores de uma futura pandemia. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, pediu que os Estados Unidos reconsiderem os cortes no Programa de Saúde Global e reiterou que essa medida coloca em risco a vida de milhões de pessoas. Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, o presidente americano Donald Trump decidiu congelar quase todos os programas de ajuda ao desenvolvimento, incluindo aqueles destinados a melhorar a saúde global. Um da OMS pediu que Washington reconsidere essa iniciativa que ameaça a vida de milhões de pessoas. Os Estados Unidos também têm a responsabilidade de garantir que, se retirarem o financiamento direto para os países, isso seja feito de forma ordenada e humana, permitindo que eles encontrem fontes alternativas de financiamento. Pedimos que Washington reconsidere seu apoio à saúde global, que não apenas salva vidas ao redor do mundo, mas também torna os Estados Unidos mais seguros ao impedir que surtos se espalhem. It also makes the US safer by preventing outbreaks from spreading internationally. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizou que a mudança ameaça a luta contra uma longa lista de doenças, como AIDS e tuberculose. Os cortes repentinos no financiamento dos Estados Unidos também afetam os esforços para erradicar a poliomielite, monitorar o surgimento de doenças como a gripe aviária e responder a surtos de doenças e crises humanitárias. Em relação às vacinas, Tedros ressaltou que a rede global de sarampo e rubéola da OMS, composta por mais de 700 laboratórios e financiada exclusivamente pelos Estados Unidos, enfrenta um fechamento iminente. Washington é tradicionalmente o maior doador internacional na área de saúde. A União Europeia anunciou novas ajudas à Síria e a Cruz Vermelha alertou para uma nova onda de migração. A União Europeia prometeu aumentar a ajuda humanitária aos cidadãos sírios como uma forma de apoiar a transição do país após a queda do governo de Bashar al-Assad. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma conferência internacional de doadores em Bruxelas. É por isso que hoje a União Europeia está aumentando a ajuda para os sírios, no país e na região, para quase 2,5 bilhões para 2025 e 2026. Pedimos a todos que estão aqui hoje para fazer o mesmo, se possível, porque neste momento crítico, o povo sírio precisa de nós mais do que nunca. To do the same if possible. Because at this critical time, the people of Syria need us more than ever. Quando você não tem escolas para as crianças, não tem hospitais funcionais, não tem acesso à água e energia, sua casa desabou e não tem os meios para reconstruir, você é forçado a sair. Então, se queremos que as pessoas possam ficar ou voltar se quiserem, devemos apoiá-las na construção de um ambiente que permitam que elas vivam e de uma maneira digna. In building the environment that would allow them to live and to live in a dignified way.
Depois da queda de Bashar al-Assad no final do ano passado, a União Europeia iniciou uma tentativa de reaproximação com a nova potência síria, suspendendo até mesmo algumas das sanções adotadas pelo bloco. Um aumento da violência nesse mês, no entanto, reabriu a discussão sobre a confiança nas novas autoridades sírias. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reduziu as expectativas de crescimento para este ano após tensões comerciais e políticas em todo o mundo. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reduziu as previsões para o crescimento mundial para 2025 em um cenário de incerteza geopolítica e tensões comerciais. O economista-chefe do organismo internacional com sede em Paris afirmou que a economia mundial está navegando em águas turbulentas. A OCDE aponta que o Produto Interno Bruto vai avançar 3,1% em 2025, contra 3,3% da previsão anunciada em dezembro. Os Estados Unidos, cujo presidente Donald Trump ameaça os principais parceiros comerciais com uma guerra tarifária, devem registrar um avanço de 2,2% neste ano, seguido de 1,6% em 2025, previsões ajustadas pela organização internacional. A agressividade das políticas comerciais decididas pelo governo dos Estados Unidos afeta especialmente os vizinhos Canadá e México, cujas previsões despencaram. As tensões comerciais em curso desde o retorno de Trump ao poder e as incertezas geopolíticas que atingem vários países afetaram as perspectivas de crescimento, de acordo com a análise da OCDE. Não foram consideradas as ameaças de tarifas recíprocas mencionadas por Trump, nem as que podem afetar a União Europeia. Apesar disso, as previsões de crescimento para 2025 da Alemanha e da França foram revisadas para baixo pela segunda vez consecutiva. O Iêmen registrou grandes protestos após os bombardeios norte-americanos contra os rebeldes Houthis. A imprensa local afirmou que 50 pessoas morreram. Milhares de pessoas saíram às ruas no Iêmen em áreas controladas pelos rebeldes Houthis para protestar contra os bombardeios americanos realizados no fim de semana. Os manifestantes exibiram cartazes e fuzis de assalto aos gritos de morte aos Estados Unidos, morte a Israel, em um protesto multitudinário na capital Sanaa. Também foram registradas manifestações em outras cidades. O líder rebelde Abdel Malek al-Houthi pediu aos iemenitas que se reúnam aos milhões para protestar contra os bombardeios americanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu no sábado o inferno aos terroristas Houthis e instou o Irã a cessar fogo em seu apoio a esses rebeldes. Desde o início da guerra em Gaza, os rebeldes Houthis atacam com mísseis Israel e barcos americanos e britânicos. Eles dizem atuar em solidariedade com os palestinos. Os bombardeios americanos do fim de semana atingiram principalmente Sanaa, a capital do Iêmen controlada pelos rebeldes, e outras regiões do país, deixando mais de 50 mortos, incluindo 5 crianças, e 98 feridos. As informações são dos rebeldes. Em resposta, os Houthis reivindicaram no domingo uma operação militar contra o porta-aviões americano USS Harry Truman e os navios de guerra que o acompanham no norte do Mar Vermelho. Os Estados Unidos não confirmaram as ações, mas o Comando Central Americano para o Oriente Médio disse nesta madrugada que suas forças continuam com as operações contra os Houthis, sem dar mais detalhes. E no próximo bloco, a Polícia Federal identifica outras 2 empresas de ônibus envolvidas com o PCC e a operação no Rio Grande do Sul que prendeu 32 pessoas. A Polícia Federal investiga outras 2 empresas de ônibus por ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da capital. A polícia identificou as empresas Movibus e Transunião após uma delação. Neste ano, a Prefeitura de São Paulo já rompeu o contrato com a Transwolf e com a Upbus por envolvimento com a facção criminosa. Mas agora as outras 2 empresas estão na mira da polícia, Movibus e Transunião. As 2 aparecem no inquérito da Operação Mafiusi, que apura desde o ano passado o envolvimento de integrantes do PCC com a 'Ndrangheta, grupo mafioso da Calábria, no sul da Itália.
A partir de uma delação, a Polícia Federal passou a rastrear as movimentações financeiras de Patrícia Soriano, irmã de Roberto Soriano, que já foi apontado pelas autoridades como um dos líderes do PCC. A Polícia Federal afirma que Patrícia Soriano recebeu quase R$228 mil da Movibus e que é notável que os depósitos ocorreram de forma fragmentada, mensalmente, desde 2020 até outubro de 2022. De acordo com a PF, Patrícia omite os valores em suas declarações de renda e o padrão de vida da família é incompatível com a renda declarada. O relatório destacou fotos de redes sociais em que as filhas de Patrícia compartilharam roupas de grife, viagens internacionais e hospedagens em hotéis de luxo. A outra empresa de ônibus citada na Operação Mafiúzi é a Transunião, que opera 51 linhas na zona leste da capital paulista e transporta mais de 260 mil pessoas por dia. Em 2020, um ex-diretor da empresa foi assassinado a tiros na capital. 2 anos depois, a polícia prendeu os suspeitos. Um deles era Jair Ramos de Freitas. Nas contas bancárias dele, a Polícia Federal detectou uma movimentação financeira de mais de R$32 milhões entre 2020 e 2022. A maior parte desse valor veio da Transunião, e os investigadores afirmam que não há notas fiscais entre as empresas e Jair Ramos. A PF concluiu que as fontes de renda de Jair aumentaram mais de 1000% entre 2020 e 2021, e que neste período o dinheiro movimentado por ele também foi maior do que o declarado à Receita. A Polícia Civil de São Paulo vai investigar um racha que terminou com um capotamento no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Imagens de segurança mostram o momento do acidente, que resultou ainda na derrubada de um poste de sinalização de trânsito. Um dos veículos também acabou atingindo outros 2 carros que estavam parados na via. A Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota que o caso foi registrado como dano e fuga do local do acidente. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro multou o presidente do Instituto de Terras e Cartografia por suposto desvio de recursos públicos. O órgão cancelou um contrato de R$21 milhões. No ano passado, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu pagamentos do ITERJ à construtora Ômega, com quem foram celebrados contratos de R$30 milhões. O Instituto deixou de ser usado para tratar da regularização fundiária e passou a financiar reformas em praças públicas do bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio. O ITERJ disse que o contrato foi paralisado imediatamente após determinação do TCE e que o Instituto vai recorrer da decisão, por entender que as obras nos assentamentos urbanos e rurais atendem a demandas da população e solicitações de lideranças comunitárias. Um homem pichou um veículo blindado da Polícia Militar do Rio de Janeiro com a sigla da facção criminosa Terceiro Comando Puro e fugiu logo em seguida. De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam no interior do veículo no momento do crime. Os policiais de plantão foram ouvidos pelo comando da unidade e serão investigados. A delegacia de Campos Elíseos, no Rio de Janeiro, foi atacada por criminosos. Foi reinaugurada nesta terça-feira. O ataque aconteceu durante a tentativa de resgate de 2 homens que haviam sido presos. A unidade precisou passar por obras que tiveram início no dia seguinte ao crime, resultando na recuperação total do imóvel externa e internamente. Foram executados serviços de reparos na alvenaria, substituição de divisórias, vidros e portas de vidros temperados, reforma da fachada e pintura. Segundo a Polícia Civil, o ataque à delegacia ocorreu quando criminosos, liderados pelo traficante do Comando Vermelho Joab da Conceição Silva, tentaram resgatar 2 indivíduos que haviam sido presos horas antes. Até o momento, 39 criminosos que participaram direta ou indiretamente na ação já foram presos e outros 5 foram mortos. Outro ponto que foi reaberto hoje foi o Cristo Redentor. O ponto turístico estava fechado após a morte de um turista gaúcho na escadaria do Corcovado no último domingo. O local havia sido interditado pelo Procon na segunda-feira após a morte de um turista gaúcho na escadaria do Corcovado no último domingo. Os agentes fizeram a interdição parcial da bilheteria de vans e de trens depois de constatar que o posto médico não funcionava de acordo com o horário de abertura e visitação. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor identificou pequenos pontos de ajustes que poderão ser feitos a partir da reabertura do Cristo, como troca de extintor, rampas de acesso e placas de sinalização. Jorge Alex Duarte, de 54 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto subia as escadas que dão acesso ao monumento. Ele foi velado na Capela do Cristo Redentor.
Em nota, a concessionária Trem do Corcovado afirmou que não houve possibilidade de salvamento, apesar dos socorristas terem chegado com o desfibrilador no mesmo instante do incidente. Uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul na manhã de hoje prendeu 32 pessoas envolvidas com tráfico de drogas. Uma empresa contratada pelo Estado era usada por uma facção para lavagem de dinheiro. Em julho de 2024, os policiais do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico ficaram mais de 15 horas escondidos em Campana para monitorar o carregamento de maconha em um depósito no interior do estado. Além de encontrar o furgão lotado de drogas, uma pessoa foi presa e um celular foi apreendido. No aparelho, os investigadores encontraram imagens e conversas entre traficantes. Os diálogos levaram a polícia a identificar pelo menos 41 pessoas envolvidas com a quadrilha. Quem se beneficiava era uma empresa de alimentos contratada pelo governo do estado para prestar serviços à Superintendência de Serviços Penitenciários do estado. Em menos de 10 meses, as transações realizadas pela empresa ultrapassaram 32 milhões de reais. A quadrilha atuava em pelo menos 21 cidades em 4 estados e transportava entorpecentes sempre em grandes quantidades. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul fez a apreensão de uma carga de 5 toneladas de maconha, avaliada em 10 milhões de reais. E a seguir, astronautas presos no espaço voltam para casa. E o sorteio da Copa Libertadores da América. Os 2 astronautas que estavam presos no espaço iniciaram hoje a volta para o planeta Terra. Depois de mais de 9 meses a bordo da Estação Espacial Internacional, os 2 astronautas presos no espaço iniciaram a viagem de retorno para a Terra na madrugada desta terça-feira, encerrando uma prolongada missão que atraiu a atenção mundial. A cápsula Crew Dragon da empresa SpaceX se desacoplou da ISS pouco depois das 2 horas da madrugada no horário de Brasília, com os 2 astronautas a bordo. Butch Wilmore e Suni Williams chegaram ao laboratório orbital em junho de 2024, no primeiro voo tripulado do Starliner da Boeing, uma viagem de ida e volta que deveria durar apenas 8 dias. Apesar disso, a nave espacial apresentou problemas de propulsão e a NASA decidiu pelo retorno à Terra sem tripulação. 9 meses depois, a chegada de uma nova equipe permitiu que Wilmore e Williams retornem à Terra, ao lado do americano Nick Hague e do russo Alexander Gobrunov. O caso dos astronautas presos despertou grande interesse e se tornou uma questão política explorada por Donald Trump, que sugeriu que o ex-presidente Joe Biden abandonou os 2 e rejeitou um plano de resgate anterior. A montadora Audi anunciou um plano para a demissão de mais de 7.500 empregos na Alemanha até 2029. A montadora de automóveis Audi anunciou um plano para eliminar 7.500 empregos na Alemanha até 2029. A decisão da companhia, que pertence ao grupo Volkswagen, ocorre em um momento em que o setor enfrenta uma concorrência cada vez maior dos modelos elétricos chineses. A montadora justificou a decisão pelas condições econômicas que se tornam cada vez mais difíceis, a pressão da concorrência e as incertezas políticas, que representam enormes desafios para a empresa. A Audi se comprometeu a realizar uma redução de quadro socialmente aceitável, o que deve incluir demissões, segundo um acordo firmado com o comitê da empresa. A montadora emprega 87 mil pessoas, das quais 55 mil trabalham em suas fábricas na Alemanha. No ano passado, a Audi entregou mais de 164 mil modelos totalmente elétricos, uma queda de 8% em relação ao ano anterior. O setor automotivo atravessa um período difícil na Europa, com uma redução da demanda, perda de competitividade e aceleração da inflação. O craque argentino Lionel Messi está fora dos Jogos da Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 por conta de uma lesão. Brasil e Argentina se enfrentam na próxima terça-feira. A Federação Argentina de Futebol anunciou nesta segunda-feira que Lionel Messi está fora dos próximos Jogos da Argentina pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O craque enfrentaria o Uruguai em 21 de março e o Brasil 4 dias depois. Em sua conta na rede social X, a seleção tricampeã mundial publicou a lista de jogadores que enfrentarão a Celeste Olímpica em Montevidéu e a seleção brasileira em Buenos Aires.
O craque argentino jogou no domingo e marcou um dos gols da vitória do Inter Miami sobre o Atlanta United por 2-1. Messi teria sentido durante a partida uma leve lesão. O jogador voltou aos gramados na última quinta-feira, em um jogo da Copa dos Campeões da CONCACAF em Kingston, na Jamaica, após 2 semanas afastado devido a uma sobrecarga muscular. O astro de 37 anos se junta a outros 2 lesionados que vão desfalcar a albiceleste, o atacante Paulo Dybala e o lateral direito Gonzalo Montiel. Após 12 das 18 rodadas das eliminatórias, a Argentina lidera com 25 pontos, seguida pelo Uruguai com 20. O Brasil ocupa a 5ª posição com 18 pontos. As eliminatórias sul-americanas garantem 6 vagas diretas para a Copa do Mundo do ano que vem. O 7º colocado vai para uma repescagem com seleções de outras confederações. Falando em eliminatórias, a seleção brasileira já se prepara para enfrentar a Colômbia na quinta-feira. Por aqui também houve um importante corte. Neymar está lesionado e foi cortado em definitivo da seleção. A seleção brasileira foi a campo para começar sua preparação para os próximos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do ano que vem. Em Brasília, onde na quinta-feira vão enfrentar a Colômbia, os comandados de Dorival Júnior fizeram um treino com bola no estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão. Atualmente na 5ª posição, atrás de Argentina, Uruguai, Equador e Colômbia, o Brasil pode subir para a vice-liderança dependendo dos resultados da rodada. O grande desfalque brazuca para a data FIFA é o craque Neymar, cortado na última sexta-feira devido a problemas físicos. Para seu lugar foi convocado o jovem atacante Endrick, do Real Madrid. Além do camisa 10 do Santos, outros 2 atletas foram cortados da lista: o zagueiro Danilo, do Flamengo, e o goleiro Ederson, do Manchester City. Para as vagas foram chamados Alexandro, do Flamengo, e Lucas Perry, do Lyon. Depois de enfrentar os colombianos, a seleção brasileira embarca para Buenos Aires, onde vai encarar a Argentina na próxima terça-feira, sem seu principal astro, Lionel Messi, retirado da convocatória nesta segunda-feira. E os times brasileiros já sabem os adversários na Copa Libertadores da América. Vamos ver como ficaram os sorteios. E os times brasileiros já sabem quais serão os adversários na Copa Libertadores deste ano. O Grupo A, encabeçado pelo atual campeão Botafogo, terá a presença dos Estudiantes da Argentina, Universidade do Chile e também Carabobo, da Venezuela. O Grupo B, liderado por River Plate, terá o Independiente del Valle do Equador, Universitário do Peru e o Barcelona também do Equador. No grupo do Flamengo, o LDU do Equador, Desportivo Táchira da Venezuela e o Central Córdoba da Argentina. Já o São Paulo, no grupo D, contará com o Libertad do Paraguai, Tajeres da Argentina e o Alianza Lima do Peru. O Fortaleza vai precisar mostrar forças contra o Racing da Argentina com os chilenos do Colo-Colo e os colombianos do Atlético Bucaramanga. Bahia e Internacional caíram juntos no mesmo grupo. E olha, esse grupo promete. Os brasileiros vão enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia e também Nacional do Uruguai. O Palmeiras vai enfrentar o Bolívar da Bolívia, Sporting Cristal do Peru e também o Cerro Porteño do Paraguai. O último grupo não tem brasileiros, é formado por Peñarol do Uruguai, Olímpia do Paraguai e o Vélez da Argentina e o San Antônio. Bom, você já sabe, o Diário de Notícias vai acompanhar todos os detalhes da Copa Libertadores da América e ver de perto os times que vão em busca da glória eterna. E o Diário de Notícias desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Logo mais a partir das 8 tem um culto de batalha espiritual diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com Bispa Sônia Hernandes. E amanhã estou de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.